Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Luiz Bispo Lima, faço mestrado em Arqueologia na Universidade Federal do Piauí e hoje eu vim apresentar o meu trabalho intitulado Antropomorfismo Queer na Arte Rupestre, Reflexões para uma Arqueologia Inclusiva. Para começar a introdução dessa minha apresentação, eu gostaria de falar sobre o que é o meu trabalho. O meu trabalho busca refletir sobre as questões de gênero e sexualidade, as identidades presentes do que a gente considera como cultura queer do presente, nas interpretações de arte rupestre no Brasil. A partir disso, eu crio o conceito chamado antropomorfismo queer, que busca analisar essas representações da arte rupestre sem recorrer a essas categorias modernas de gênero e sexualidade diretamente, propondo esse olhar mais inclusivo à arqueologia brasileira. No próximo slide eu trago sobre a definição do que eu considero como antropomorfismo queer. É um termo que eu criei e está presente dentro da minha dissertação exatamente como resultado daquilo que eu trago durante todo o texto informativo. O antropomorfismo queer em si, ele é um conceito que parte de dois outros. O primeiro é o conceito de antropomorfismo, que busca entender essas figuras humanas a partir da arte, nesse momento a partir da arte rupestre, e o termo queer a partir de identidades dissidentes que foram apagadas a partir da leitura arqueológica, histórica, da leitura científica do passado e do presente. Alguns autores vão argumentar, e falando diretamente para o conceito do antropomorfismo, que ele está presente em diferentes contextos culturais, históricos, que sempre vai refletir a forma como essas sociedades se representam, a forma como essas sociedades se observam. E a partir deste conceito, a partir desta reflexão, que eu busco entender como, a partir da arte rupestre brasileira em específico, a gente consegue traduzir essas figuras, a gente consegue traduzir essas pinturas que contêm relações queer e como a gente consegue alinhar o nosso discurso do presente para entender realmente a forma como os nossos antepassados, a forma como essa sociedade antiga identificava-se enquanto identidade. No contexto arqueológico, essa relação do antropomorfismo, ela pode ser interpretada, como eu já falei, de diferentes maneiras, dependendo da cultura que vai produzir essa relação antropomórfica. Ou seja, em algumas sociedades, essas figuras antropomórficas, elas vão representar divindades, ancestralidades, personagens míticos, enquanto outras, elas vão estar associadas, por exemplo, a ritos de passagens, a fertilidade e cosmologias específicas. No marco teórico do que eu trago hoje, eu apresento a vocês os aspectos históricos e teóricos daquilo que eu trabalho como antropomorfismo queer. A primeira reflexão que eu trago para vocês são as figuras antropomórficas, que elas estão presentes desde a pré-história, como, por exemplo, acredito que todo mundo aqui conheça, as Vênus paleolíticas. Hermann, por exemplo, ele questiona a interpretação tradicional dessas figuras como símbolos de fertilidade, por exemplo. Porque pensar o antropomorfismo, pensar essa relação antropomórfica da Vênus paleolítica, por exemplo, é pensar como a cultura e a identidade do presente entendeu essa interpretação antropomórfica, possivelmente feminina, do passado. E a primeira tradução, a primeira interpretação que a nossa ciência teve foi traduzir isso como um símbolo de fertilidade. Eu não estou dizendo que isso não possa ser um símbolo de fertilidade, mas todos nós conhecemos o discurso que alinha a figura feminina a uma figura materna, a uma figura amorosa, a uma figura que está longe de ser algo perigoso, enfim, uma figura imaculada, uma figura que não necessariamente representa o que é a feminilidade. E dentro dos estudos queer, dentro dos estudos do feminismo, dentro dos estudos baseados nessa interdisciplinariedade, a gente entende que essas interpretações, essas concepções sobre, por exemplo, os símbolos de fertilidade, já são algo ultrapassados. A gente consegue ir além dessa perspectiva, a gente consegue ir além dessa relação interpretativa. Nesse sentido, o termo queer ele vai ressignificar esses discursos de exclusão, ou mesmo esses discursos que buscam, a partir de conceitos muito simplistas, propor novas leituras sobre essas relações de identidades. No segundo marco teórico que eu trago é essa interpretação arqueológica. É como a gente consegue pensar e repensar essas relações. A minha primeira fala em relação a isso é trazer a aplicação desse conceito para entender possíveis interações
relações queer na arte rupestre. E é o que eu vou fazer, por exemplo, no próximo slide. É trazer como eu aplico essa relação do indivíduo antropomórfico e do indivíduo antropomórfico queer. Como eu identifico esse indivíduo a partir da arte rupestre e como eu consigo, a partir disso, dar uma interpretação que esteja ligada não só ao que a gente considera como queer do presente, como uma resistência queer no passado, que por muito na arqueologia brasileira foi esquecida, foi apagada sistematicamente. É óbvio que existe essa necessidade de evitar uma imposição de categorias modernas do passado, ao passado, ou seja, não trabalhar com relações anacrônicas que não só podem, como irão, distorcer essas interpretações arqueológicas. Pensando isso, as categorias alinhadas às relações da comunidade LGBTQIAPN+, elas são modernas. Ninguém está dizendo que essas configurações baseadas em identidade de gênero e sexualidade não são modernas, não estão alinhadas a um discurso do presente ou a um passado recente. Elas são, mas a gente já consegue observar enquanto arqueólogos, enquanto arqueólogas, arqueólogos, enquanto profissionais das ciências humanas e das ciências sociais, como essas categorias de análise, elas são históricas. A gente não está falando só sobre a comunidade queer, a comunidade LGBTQIAPN+, do presente ou no passado recente. A gente consegue traduzir essas informações no passado de sociedades antigas, por exemplo. E por muitas vezes elas irão refletir a mesma coisa do que a gente conhece do passado, mas muitas vezes elas não vão refletir a realidade do que essas sociedades antigas produziam como as suas próprias identidades, com algo próximo a essas relações queer, que é o que eu faço no meu trabalho. Que não é simplesmente dizer aquilo é uma figura com relações homoafetivas, relações lésbicas, relações biafetivas, aquela não é uma figura que potencialmente representa uma relação não binária, uma relação trans. Eu não quero afirmar que existam essas possibilidades no momento, porque eu entendo, a partir de todo o contexto teórico da arqueologia brasileira e mundial, sobretudo da arqueologia queer, que a gente ainda não tem tecnologia da informação suficiente para que a gente consiga dar saltos tão grandes assim. O que a gente pode fazer no momento de agora é trazer essas reflexões de como essas identidades queer, elas são observáveis a partir do tempo, nesse sentido, como elas são observáveis a partir da nossa pré-história brasileira. No próximo slide eu trago exatamente isso, como resultado de discussão da minha dissertação e até mesmo para que vocês entendam um pouco mais sobre o que é esse antropomorfismo queer, como a gente traduz essa linha de pensamento. Então a gente tem aqui no organograma. A pintura antropomórfica queer, ela tem a presença de falos. Então se ela tem a presença de falo, essa representação, ela apresenta elementos de ação sexual somente entre esses dois falos, ou seja, existem dois falos, como esses indivíduos pintaram a si ou pintaram representações que observavam, esses falos, eles representam em uma ação sexual, uma representação única entre os dois, ou uma relação grupal onde dois indivíduos estão trabalhando essa relação sexual a partir dessa pintura, ou essa possível relação sexual a partir daquela pintura. E aí no organograma eu trago duas respostas. Se a resposta for sim, a questão de cima, então essa pintura, ela figura essa possibilidade de interpretação queer nas seguintes caracterizações, ou seja, não identificação de elementos visuais próximos de uma leitura de identidade de gênero, porque aqui está o ponto, eu não estou dizendo que isso é um homem, eu não estou dizendo que são dois homens que estão dentro de uma pintura rupestre com seus falos, eu não estou dizendo que aquele falo é um pênis, eu estou usando a figura, a pintura como ela realmente é. Eu estou observando dois falos, então eu vou falar sobre dois falos. Eu não vou traduzir essa informação em uma identidade de gênero ao qual, no presente, a gente já reconhece que as identidades de gênero, por exemplo, são construções sociais. Como eu poderia observar, por exemplo, essas construções sociais apenas a partir daquela pintura que naquele momento não tem outro elemento que figura a possibilidade de aquilo ter algo próximo de uma identidade masculina, por exemplo, ou algo próximo disto. Mas no meu organograma, por exemplo, eu falo com a probabilidade, ou seja, não é uma certeza, é uma possibilidade desta figura remeter a uma relação homofálico-afetiva, que é o outro termo que eu crio na minha dissertação para traduzir essa informação para que o pesquisador consiga, a partir das suas próprias fontes, trazer essa linha do tempo, trazer essa reflexão histórica sobre essa relação queer a partir desse ponto, a partir desse contexto, desse conceito do homofálico-afetivo, pensando o homo nas relações do homem enquanto gênero,
fálico, pensando exatamente a relação fálica que está sendo observada, e afetiva, pensando uma relação sexual, uma relação de orientações sexuais ou de um ato sexual em si. E quando a resposta para essa interação entre somente dois indivíduos com falos ela for não, então a gente tem, a partir dessa interpretação, a mesma configuração de que a probabilidade desta ser uma relação homofálico-afetiva, mas nesse ponto eu trago a possibilidade de você, enquanto pesquisador, pesquisadora e pesquisadore, compreender se existe naquela pintura elementos suficientes para que a gente configure essa pintura, essa interpretação, como, por exemplo, alguma identidade masculina, ou uma possível caracterização dessa identidade masculina. No outro slide, eu trago essa mesma representação relacionada às figuras que têm vulvas, por exemplo. Só que nesse ponto, inclusive tem um pequeno erro na resposta do sim, que o certo no final seria homovulvoafetiva, tá? Peço desculpas pelo erro. E a única diferença entre a relação fálica e vúlvica é exatamente essa. É a configuração do final, desse conceito do final. Do que no fim, a gente não está falando sobre uma identidade de gênero feminina, a gente não está falando sobre um pênis, a gente não está falando sobre uma vagina, a gente está falando sobre vulvas e falos. Logo, homovulvoafetiva ou homofálico-afetiva. E para trazer as minhas considerações finais, eu gostaria de dizer que esse termo, essa oportunidade de trabalhar, de configurar, de entender e de criar esse termo antropomorfismo queer, ele representa uma combinação paradoxal de leituras de identidade de gênero e sexualidades fundamentais na teoria queer, bem como a sua simbologia aplicada ao contexto arqueológico. Essa abordagem, ela busca evitar a formação de conceitos, interpretações e análises que se afastem da luta pela resistência dos direitos queer contemporâneos, porque a gente já consegue reconhecer que no nosso passado, a partir de uma historicidade do gênero, a partir de uma historicidade da sexualidade humana, que as relações queer elas existem há muito tempo. Que essas relações que a gente entende hoje como queer, seja ela homoafetiva, seja ela lésbica, seja ela bissexual, seja ela não binária, seja ela sexual, enfim, seja ela qual for, a gente consegue observar essas relações no passado a partir de um contexto queer contemporâneo. E a partir disso, eu gostaria de dizer que o objetivo principal é promover realmente essa leitura de um passado que seja distante ou recente, que reconheça essas múltiplas formas do fazer arqueológico, sempre respeitando essa complexidade das experiências de gênero e sexualidade ao longo da história. Agora eu trago algumas referências bibliográficas que eu traduzi a partir do que eu estou passando aqui para vocês, e um pouco mais, até para que, se vocês tiverem interesse, vocês consigam entender um pouco mais sobre o meu trabalho, entender um pouco mais sobre o trabalho da arqueologia queer e sobre a arqueologia queer brasileira. Eu trago esses dois slides onde eu trabalho exatamente essas referências, e agradeço pela oportunidade. Está aqui meu contato de e-mail, quem quiser tirar algumas dúvidas ou quem quiser ler um pouco mais sobre o meu trabalho. Muito obrigada a todo mundo, tenham uma excelente tarde.